Boa noite, investidores. Meu nome é Marcelo Levi, eu sou analista pleno e economista da Turbo Invest. Hoje nós vamos falar aqui de uma small cap, que é a Profarma. É uma oportunidade ou é um mico, como outros, dentro da bolsa? Então eu vou tratar exatamente dessa empresa, que é simplesmente um dos maiores players do setor farmacêutico do Brasil. Ela atua no setor de distribuição, especialidades e varejo. No setor de distribuição, ela começou lá em 1961, então uma empresa bem antiga, onde a atuação dela é comprar da indústria e vender para as farmácias do Brasil inteiro. Ela é a segunda maior distribuidora do Brasil, tem mais de 44 mil clientes em mais de 80 mil farmácias espalhadas por esse Brasil afora. Tá? Ela entrou no varejo recentemente, em 2013, com as aquisições das redes Drogas Mil, Farmalife e Tamoio, no Rio de Janeiro. Então, o foco dela inicial foi no Rio de Janeiro, com essas três marcas que eram marcas relevantes dentro do Rio de Janeiro. Em 2016, ela ampliou sua área de atuação no varejo com a aquisição da Drogaria do Rosário, no Centro-Oeste, que também é uma drogaria relevante, no Distrito Federal, Goiás, Tocantins e Mato Grosso. O crescimento da Profarma, ela dividiu o projeto dela em duas fases, tá? A primeira fase foi através de M&A. Ela primeiro maturou o seu setor de distribuição e avançou nas aquisições do setor de varejo, comprando essas marcas relevantes, Farmalife, Tamoios, Drogas Mil e Rosário. Então ela buscou um modelo integrado, que é sucesso no mundo inteiro. O objetivo era montar uma plataforma grande para crescer organicamente. Então foram compradas três plataformas basicamente. Ela comprou praticamente a plataforma de Tamoios, Drogas Mil e Rosário, já que a Farmalife ela já tinha. Então ela integrou o varejo dela. Essa foi a primeira fase. A segunda fase é uma plataforma otimizada, tá? Com 200 lojas e com a sinergia com a distribuição. Então o objetivo dela é fazer uma sinergia entre a distribuição e o varejo. O que ela fez? Ela fechou lojas ruins quando ela comprou essas marcas, né? Tanto Tamoio, Drogas Mil e Rosário, principalmente Drogas Mil e Rosário, tinha algumas lojas muito ruins que não davam retorno. Então ela fechou essas lojas e ela simplesmente com as outras lojas, ela reformou as outras lojas e integrou todo o varejo dela com o setor de distribuição, né? O objetivo agora principal dela, ela já está nessa segunda fase, e o objetivo principal dela agora é reduzir endividamento, gerar EBITDA, gerar caixa e lucro. Esse é o objetivo principal. Então, o que ela veio fazendo ao longo do tempo? Ela chegou a fazer 3 aumentos de capital para dar um fôlego financeiro nessas aquisições que ela vinha fazendo desde 2013. E agora ela já está num ponto ótimo, de capital, de modelo de capital, e agora ela está pronta para avançar. Tá? Vamos ver o objetivo dela, da Profarma hoje, é ganhar-se do benefício do modelo integrado. Poucas empresas no Brasil têm esse modelo integrado entre o setor de distribuição e varejo. E é isso que ela vai ganhar escala com isso. O setor de distribuição, por exemplo, ele é um setor com margens mais baixas. Ela já está consolidada, ela já tem ganho de escala nesse setor, tem 44 mil clientes pelo Brasil afora, só que é um setor de margens muito baixas, enquanto o setor de varejo é um setor de margens mais altas. Então, assim, o varejo brasileiro, da indústria farmacêutica brasileira, mas dentro do setor de varejo, de lojas, né, é um setor que trabalha com margens um pouco melhores, porque as farmácias brasileiras ainda são muito fragmentadas. Então, existe uma possibilidade de ganhos de escala aí dentro do varejo brasileiro. Hoje, a Profarma ela tem 80% de distribuição e 20% varejo. Tá? Então, ela não quer aumentar o número de lojas, ela quer consolidar essas 200 lojas que ela tem, começar a faturar e maturar essas lojas,
para depois sim adquirir outras, se for o caso. Tá? O benefício do modelo integrado já tá trazendo esse benefício agora no primeiro trimestre de 2020, onde a receita bruta cresceu 27,4%, atingiu 1,6 bilhões de reais, a dívida líquida dividido pelo EBITDA foi de 2,7 antes 3,2 no primeiro trimestre de 2019. Lembrando que essa dívida sobre EBITDA já foi de mais de 10, tá? No ano de 2017. E aí, ano passado, ela fez outro aumento de capital, né? Ela fez o último aumento de capital para dar esse fôlego aí financeiro, principalmente porque ela gasta muito com capital de giro, estoque e etc. Tá? Um crescimento de EBITDA de 41,8%, atingiu 46 bilhões de crescimento de EBITDA, que é um percentual ótimo, né? Para uma companhia que está começando no varejo ainda, né? E agora que as lojas estão consolidadas mesmo, estão começando a se consolidar, principalmente no Rio de Janeiro e no Centro-Oeste, uma geração de lucro de 800 mil reais pela primeira vez, depois de alguns anos, tá? Já que a Profarma, antes de 2000 e, por exemplo, 2006, 2007, ela era uma empresa muito lucrativa, tá? Ela é uma empresa que gerava lucro e ela ficou praticamente 10 anos sem gerar lucro. E agora ela começou a gerar lucro, gerou 800 mil reais no primeiro TRI de 2020, revertendo prejuízo de 8 milhões no primeiro TRI de 2019. Eu vou passar agora para vocês os números históricos dela, para vocês entenderem bem o que eu estou falando. Peguei só de 2016 a 2020, tá? Percebe que a Profarma ela tem uma dívida líquida em relação uma dívida líquida que veio crescendo, né? Ela veio crescendo aqui em 2016, 2017, principalmente pelas aquisições que foram feitas nessa época, tá? Então, uma empresa que fatura muito, ela tem receita de 5 bilhões, né? Ela cresceu a receita dela desde 2016. Agora, no final de 2019, ela começou a gerar lucro e fechou 2019 com lucro. E o primeiro trimestre de 2020, ela também já está aumentando o lucro, tá? O EBITDA dela que subiu bastante, o EBITDA dela. E pela primeira vez, também em vários anos, ela começou a gerar fluxo de caixa. Percebe-se que o fluxo de caixa da operação dela já foi positivo em 86 milhões, agora no primeiro TRI de 2020, e o fluxo de caixa livre ela gerou 56 milhões de fluxo de caixa livre. Isso é um fator extremamente importante para a redução da alavancagem dela. Tá? Outro fator que é importante, mas é um fator dentro da economia, essa redução de juros dentro da economia é um fator muito importante para a Profarma, onde ela pode renegociar suas dívidas e reduzir ainda mais o seu endividamento. Vamos falar agora um pouco dos múltiplos para vocês perceberem, investidores, como ela é uma empresa descontada em relação a múltiplos, tá? Vocês sabem que eu utilizo muito o modelo de fluxo de caixa descontado. Mas nesse caso da Profarma, que é um turnaround clássico, é uma empresa que está fazendo o seu papel e está passando por essa segunda fase, né? Nós vamos ver múltiplos muito bons, muito atrativos. Tá? Vamos olhar aqui principalmente o EV sobre EBITDA dela, que está em 5,55. Né? O preço dela hoje é R$ 4,72, uma ação. Então, o EV sobre EBITDA é 5,55. O valor da empresa é R$ 1 bilhão, R$ 1 bilhão e 100 milhões de reais. O valor de mercado, né, da empresa mais as dívidas. Então, ela tem um EV sobre EBITDA de 5,55. Agora, o que me chama muito a atenção é um indicador que eu não uso, tá? Porque todas as companhias têm o seu preço de mercado acima do seu valor patrimonial. Mas a Profarma não. A Profarma ela está abaixo do seu valor patrimonial. O preço por ação, dividido pelo valor patrimonial por ação, dá 0,58. Isso me chama muito a atenção. Uma empresa que tem um EV sobre EBITDA baixo, que tem um P
divididos pelo valor patrimonial da ação, muito baixo também. Então chama atenção, mas não chama atenção só por isso, chama atenção porque a companhia ela está conseguindo gerar lucro pela primeira vez, tá? O preço dela não subiu no mercado, né? Pelo contrário, ela vem caindo o preço de mercado, tu vê que o lucro por ação subiu. É uma empresa que está com um modelo integrado de distribuição e varejo. Hoje 80% é distribuição, como eu falei, 20% varejo, mas o objetivo dela é crescer em termos de receita e de faturamento no varejo, através da consolidação das suas marcas, que já são fortes, tá? São marcas fortes dentro do Rio de Janeiro e do Centro-Oeste. E no setor de distribuição ela já é muito forte, já é consolidada e é uma grande player desse mercado, tá? Só para vocês terem uma ideia, a Pharmalife, trouxe aqui umas fotos para vocês da Pharmalife. Por exemplo, olha a loja da Pharmalife hoje. É uma loja totalmente organizada e limpa. É uma loja bonita de se ver. Você entra na Pharmalife, parece que você está na concorrente, que é uma empresa realmente espetacular, que é a do Raia Drogasil, né? Então, você entra na Pharmalife e você vê realmente uma organização de loja, coisa que não existia antes. A Pharmalife, antes, você entrava e você via dificuldades, lojas com problemas estruturais até, né? Problemas de arrumação das lojas. Então, parece que a Profarma conseguiu realmente revitalizar as lojas dela. Percebe aqui a drogaria do Rosário também, que é uma drogaria que tinha algumas lojas bem ruins, e hoje, olha só, uma loja muito boa. E a Drogas Mil, que ela eliminou várias lojas da Drogas Mil, porque ao mesmo tempo, quando ela fez o M&A e adquiriu essas empresas, essas lojas, tinham muitas lojas ruins, mas muitas lojas ruins. Então ela adquiriu mais ou menos, foi cerca de 280 lojas, e hoje ela tem 200 lojas. Ela quer focar nisso, gerar valor nessas lojas. Então, para finalizar aqui, a pergunta, né, para eu responder a pergunta, é mico ou é oportunidade? Na minha visão, como analista e como economista, é oportunidade. Por que oportunidade? Por quê? Porque a empresa está nessa segunda fase, né, na segunda fase de transição, onde ela integrou a distribuição e varejo, e isso poucas empresas do mundo fizeram isso. Tá? É um setor dentro da economia perene e essencial, não varia muito com o PIB, então mesmo que o PIB do país caia, como é a previsão desse ano, né, é um setor onde tem uma demanda praticamente inelástica. Não vou dizer totalmente inelástica, mas inelástica, porque são produtos essenciais, produtos de farmácia. Então, tem medicamentos, tem produtos farmacêuticos, né? E outra coisa, a população brasileira ela está envelhecendo. Percebe-se claramente isso quando você analisa o perfil, né, de idade da população brasileira. Então, é uma empresa que se beneficia completamente desse cenário, né? Então, gerando margem no varejo, ela vai equilibrar a margem dela, que é baixa na distribuição, mas tem um grande ganho de escala, com a margem um pouco maior no varejo. Você percebe que a margem EBITDA dela já cresceu nesse trimestre, já ficou em 4%, então já cresceu bastante nesse trimestre, né? Já começou a gerar um retorno sobre o capital. Por exemplo, o retorno sobre o capital no varejo é 3 vezes maior do que no setor de distribuição. Por isso que ela começou a focar no varejo, e eu acho que ela tem tudo para focar, dar certo nesse segmento, porque ela tem a distribuição no poder dela, ela criou marcas fortes e agora é só crescer, e eu vejo um desconto enorme na empresa, tá bom? Eu peço a vocês que deem um like no vídeo, quem gostou, né? E quem não se inscreveu, se inscreva no meu YouTube. Acesse também o meu Instagram, que eu posto muitas coisas lá. O meu site é www.tubinvest.com.br. Lá você tem os produtos, as nossas carteiras recomendadas de dividendo, valor e small caps. E temos também grupos de gráfico e também grupos de fundamento,
onde eu respondo algumas dúvidas das pessoas e também trago informações das empresas recomendadas. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.